Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise das três grandes crises que afetam o mundo atual e conectar essa análise ao caso e novidades do caso Gustavo Lima, que foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa sobre jogos ilegais. As três crises que eu vou analisar e comentar nesse vídeo são a crise da desigualdade, a crise ambiental, mas a crise que nos interessa mais é a terceira crise. É a crise moral, é a crise do que é o certo, o que é errado, dos valores morais. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso mais à frente. Primeiro eu tenho que trazer para vocês a notícia e detalhes. Os detalhes que nos interessam são poucos, né? Ele foi indiciado por lavar dinheiro e organização criminosa, investigação sobre jogos ilegais. Foi encontrado dinheiro vivo e 8 milhões em notas sequenciais, né? A polícia apreendeu 150 mil na balada de eventos e tal, né? O dinheiro vivo apreendido e as notas são, segundo a polícia, 2 indícios de lavagem de dinheiro. E o esquema, ele funciona. Aqui tem a aeronave vendida 2 vezes e tal. Mas o esquema, que é o que nos interessa, né? De acordo com o inquérito, o esquema funcionava assim. O dinheiro do jogo do bicho, de jogos de azar e de bets legalizadas, iam todos para o mesmo caixa. Lá os valores ilícitos eram misturados aos do crime, os ilícitos, para dar aparência legal e voltar ao mercado limpo. O dinheiro contaminado, segundo a polícia, foi usado na negociação das aeronaves. Enfim, um esquema de lavagem de dinheiro para potencializar o enriquecimento dessas pessoas. E algumas pessoas podem pensar, mas André, o que é que isso tem a ver com a crise moral do nosso mundo? Bem, tem muito a ver. Primeiro, eu quero retomar com vocês as 3 grandes crises do capitalismo. E esse caso do Gustavo Lima e outros do mundo sertanejo estão sendo investigados, e outras pessoas, aí tem a Deolane também, enfim. E isso daí mostra, claro que essas pessoas têm a presunção da inocência, isso tem que ir para julgamento, ninguém pode ser condenado antes da etapa, mas só de ter esses indícios, isso já sinaliza, junto com muitos outros casos do nosso mundo, né, para crise moral. Mas quais são as 3 crises do mundo capitalista atual? A primeira, mais importante, sem dúvida fundadora, e está na base do capitalismo desde seu início, é a crise da desigualdade de riqueza e poder, que estão associadas, né? Os capitalistas acumulam mais dinheiro, poder econômico, e o poder econômico os confere também poder político. Basta dar uma olhada para o Congresso brasileiro e ver que a maior parte do Congresso brasileiro não só são de milionários, mas de pessoas financiadas por bilionários e bilionários. Ou seja, é um Congresso que serve aos interesses predominantemente da classe dominante, dos mais ricos do Brasil. Essa desigualdade de riqueza e de poder, associada a um estímulo constante de consumo, valorização exclusivamente de bens materiais, produz uma sociedade em que o acúmulo de riqueza é o objetivo central da vida e guia as ações humanas. A maioria das pessoas estão guiadas, muitas nessa sociedade, e são assim bombardeadas, estimuladas pela propaganda o tempo todo a valorizar bens materiais, a valorizar ter o celular mais espetacular, ter um carrão, viajar de avião particular. Né? Liga até o caso do Gustavo Lima com a coisa das aeronaves e tal. Então, quando isso produz frustração, quando grande parte da população não participa, porque a característica do capitalismo é justamente que vão desfrutar disso apenas uma minoria, a maioria das pessoas não vai desfrutar, isso produz o neofascismo. Isso produz essa extrema-direita, que está extremamente frustrada, mas ela acredita nesses valores do sonho americano, da ideologia do self-made man, do homem que se faz sozinho. Eles comem, digamos assim, absorvem nos cérebros o software, não é? Essa ideologia de que eles deveriam estar tendo tudo isso, mas eles não têm. E aí eles culpam pelo próprio fracasso inimigos imaginários. A ameaça do comunismo. É claro que partidos comunistas existem, mas acreditar que os partidos comunistas são dominantes num país como o Brasil é um delírio. É um delírio. O próprio PT é um partido social-democrata que faz muitas concessões aos interesses do grande capital. Então, é delirante
colocar a culpa no comunismo, quando o sistema que nós vivemos é um sistema capitalista. Assim como é um delírio colocar a culpa na cultura woke ou no identitarismo. O identitarismo, em seus excessos, pode prejudicar um pouco a esquerda, por ter um potencial de dificultar a retomada da defesa de valores universais, da questão da luta de classes, de direitos universais como tema central da esquerda. Então, uma certa esquerda que eleva essas questões a questões centrais pode perder contato de diálogo com a população. Então, pode ter prejuízos em seus excessos. Mas achar que isso é dominante e tal é uma coisa absolutamente delirante. E esse delírio, essas ameaças imaginárias, elas precisam existir para existir a culpa, a responsabilidade de outro. Vejam como na Alemanha, na época do nazismo, eles culparam os judeus. Vejam como os Estados Unidos do Trump culpa os imigrantes. Sempre tem que ter a culpa de alguém pelo seu fracasso pessoal, pela sua incapacidade dessas pessoas, dessa direita, dessa extrema-direita, de serem bem-sucedidas. Ou seja, são pessoas que foram capturadas pela ideologia do capitalismo, mas não conseguiram desfrutar de tudo que querem dos bens capitalistas. Elas não são tão ricas, tão poderosas quanto elas gostariam de ser. Elas não têm... E mesmo aqueles que são ricos, veja o caso do Gustavo Lima, né? Tudo leva a crer, mesmo aquele que é rico quer se tornar cada vez mais rico, mesmo aparentemente, claro que ainda são acusações, né? Investigação em curso, se envolvendo num esquema criminoso para lavagem de dinheiro e riqueza ainda maior. A crise ambiental é uma outra crise fundamental do capitalismo atual, que decorre do consumo desenfreado, da necessidade de crescimento sem limites. E esse crescimento sem limites é que produz esse desejo de enriquecer rápido e que leva finalmente à nossa terceira grande crise da erosão da moralidade, que é a crise moral. Vejam que a proliferação das bets, das apostas, tem tudo a ver. Se a pessoa acredita que o que importa é a riqueza, que o que importa é o bem material, não é? A bet oferece uma forma rápida e fácil de conseguir, ilusoriamente, né? A ilusão de conseguir isso. Então as pessoas viciadas nisso, elas ficam viciadas não na bet apenas, na aposta. Elas ficam viciadas na ilusão de que vão se tornar ricas e poderosas, na ilusão que vão se tornar aqueles que são os premiados do capitalismo, aqueles que têm o poder. Porque a lógica do capitalismo fez eles acreditarem que era só isso que importava. Isso leva os ricos a serem cada vez mais ricos, cada vez mais se envolverem em esquemas ilegais para maximizar seus ganhos, mas leva também para a percepção de muitos que afirmarem, os pobres, a classe trabalhadora, que afirmariam que fariam o mesmo se tivessem no lugar deles. Confirmam a falência moral produzida pelo capitalismo. Em última análise, a ideologia capitalista produz a erosão moral, a destruição de valores de solidariedade, de honra, de respeito ao próximo, ao outro, e valorização da contribuição da sociedade, o orgulho de saber que o que faz contribui com a vida do outro. Percebam, por que essas pessoas estão ficando tão ligadas a apostas? Apostas. Porque se a pessoa tivesse, né, de fato, um trabalho, fosse ensinada e estimulada desde pequena pela sociedade, que não é o que a sociedade capitalista faz, estimulada a valorizar a contribuição, a valorizar que o que ela faz é importante. E ter oportunidade para isso. Não basta ter emprego, tem que ter um emprego de qualidade que dê à pessoa a projeção da construção de uma obra significativa. Que a pessoa termine o dia de trabalho e diga assim, poxa, eu fiz uma coisa importante, eu fiz uma coisa significativa. Se a pessoa tivesse esse valor introjetado em seu cérebro como software ideológico, em vez da ideologia do consumismo, a pessoa não seria seduzida pelas apostas, porque ela olharia para aquilo dali e conseguiria ver, até por causa do desenvolvimento do senso crítico, de que aquilo dali está produzindo uma ilusão de consumo e não é a ilusão de consumo, a ilusão de bens materiais que não vão se confirmar, porque o que vai produzir é mais pobreza, a pessoa vai perder
o pouco dinheiro que tem, se vê pelas pessoas com Bolsa Família usando nas apostas esportivas, ela vai perder. Ela valorizaria mais, não só o dinheiro que ganha através de uma coisa que está contribuindo, mas ela valorizaria também a sua própria contribuição. Isso significa, fundamentalmente, e isso se conecta com esse caso das apostas e do Gustavo Lima e essa erosão completa da moralidade, isso se conecta que nós, do campo progressista, nós da esquerda, não podemos apenas combater as bets, temos que combater as bets e as apostas, sim, regulamentando, sim, proibindo propaganda, sim, fazendo tudo isso, mas é insuficiente combater só assim. A gente precisa, e aí é que é a coisa mais profunda e o papel de canais como o meu aqui no YouTube, a gente precisa levar para as pessoas uma outra ideologia, um outro sistema de ideias, que não esse sistema que valoriza o consumismo. Nós precisamos levar para as pessoas um sistema de ideias que valoriza a contribuição, que valoriza a pessoa acreditar que é fundamental estudar, é fundamental se engajar num trabalho, mas um trabalho que contribui, que melhora a vida dos outros. Não só para o seu prazer, para o seu enriquecimento pessoal. Você deve sim querer melhorar, querer contribuir mais, querer ganhar mais. Sim, claro que sim, a classe trabalhadora é normal que queira. Mas recursos materiais. Mas é importante associar esse ganho material a uma contribuição social. Eles têm que estar articulados, interrelacionados, para ter mais valor, para ter mais sentido para as pessoas. Para que o objetivo não seja apenas o enriquecimento material. Porque se for apenas o enriquecimento material, isso leva as pessoas a não só desvalorizarem o trabalho e a contribuição social do seu trabalho, da sua atividade, mas isso leva as pessoas a valorizarem apenas o enriquecimento e perder de vista todos os valores que são fundamentais para uma boa vida em sociedade. É por isso que eu digo que o capitalismo, em última análise, está produzindo cada vez mais a destruição dos valores morais. Ele já era ausente de empatia desde o seu início, quando colocava crianças aos milhares para trabalhar em fábricas, perdendo a vida e os dedos. Hoje, subjuga cada vez mais a mente das pessoas para acreditar que o seu valor possível é apenas o quanto elas são capazes de ganhar materialmente. E nosso valor enquanto seres humanos, nosso valor enquanto seres vivos, pode e deve ser muito maior do que apenas isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. E se gosta muito, pode mandar um Pix para nos ajudar o nosso trabalho aqui. O Pix é andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.